Já sentiram a presença do Senhor aqui nessa noite? Aleluia! Meus amigos, desde quando eu entrei aqui neste lugar, irmãos, já vinha ali de outro culto ali maravilhoso. Então, Deus, ele vem falando, ele vem nos enchendo, porque a partir do momento que você entra na casa dele, Deus já fala com você, você já sente a presença dele. Mas só que nós temos que dar o quê? Lugar para o Senhor. Aleluia! Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Hoje é a nossa campanha, né? É um tema maravilhoso. Eu estive pregando na última vez ali na congregação do pastor, né? Foi até no término da campanha. Ali foi sobre o mesmo tema, uma nova aliança, né? Uma nova aliança com Deus. Então, irmão, essa aliança não é nada mais, nada menos do que com Deus. Então, irmãos, vamos falar nessa noite sobre isso. Irmãos, Hebreus 8, capítulo de número 9, capítulo de número 8, perdão, versículo de número 6, e depois nós vamos ler o versículo de número 10, até o versículo de número 12. Aleluias. Deus já se faz presente aqui neste lugar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Todos acharam? Amém. Amém. Então vamos ler, irmãos. Irmãos, eu vou ler, aí os irmãos vão ler depois o versículo 10. Amém? Então eu vou ler aqui o versículo 6, que diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Agora a igreja lê o versículo de número 10. Porque é melhor que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei como Deus, e eles serão o povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Aleluias. A igreja lê o versículo 12. Pois serei misericordioso para as suas iniquidades, dos seus pecados, jamais me lembrarei. não me lembrarei mais. Glória a Deus. Irmãos, vamos repetir o nosso tema da campanha? Vamos lá? Vamos repetir? No 3, todo mundo junto? Amém? Diz o quê? Uma nova aliança com Deus. Aleluia. Vamos repetir mais uma vez, irmão? Que é para Jesus, né? Esse aí foi para mim. Tá? Então vamos lá. Uma nova aliança com Deus. Aleluia. Os irmãos podem assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Primeiramente, irmãos, quero agradecer por mais essa oportunidade que o pastor Edilson me concedeu, né? Meu amigo, que estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Porque cada vez que nós subimos aqui, é claro que aqui não tem um púlpito ainda, mas eu sei que aqui vai ter. Então, irmãos, nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Não podemos falar qualquer coisa. E nessa noite eu sei que você veio aqui para ouvir algo de Deus. Porque quando você sai da sua casa para a casa do Senhor, você vem adorar quem, irmãos? A Deus. Então, irmãos, você veio ouvir a palavra de Deus. Se você estiver esperando algo do irmão Elias, você não vai receber, pois o irmão Elias não pode lhe dar nada. Mas o Deus Todo-Poderoso, a qual o irmão Elias serve, ele pode te dar tudo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando falamos de aliança, nós falamos sobre o quê? Hein, irmãos? Aliança fala de concerto. Quando fazemos uma aliança, nós fazemos um concerto. Porque tem Bíblias que falam aliança, tem Bíblias que já falam o quê? Concerto. Irmãos, a palavra concerto vem de consertar, não é? Então o que? Aliança, é uma nova aliança. Não é o tema da nossa campanha? Uma nova aliança. Por que uma nova aliança, irmão? Será? Por que essa nova aliança teve que ser feita? Vamos entender por que será que essa aliança teve que ser feita? Irmãos, hoje eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura da Bíblia, amém? Você fica com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos abrir ela várias vezes, amém? Pois eu quero que você não só receba de Deus, mas também aprenda a palavra de Deus aqui nesse momento. Para que você, quando chegar na sua casa, você tenha aprendido. Não tenha apenas escutado o pregador falar e não aprender nada, amém? Irmãos,
vamos entender o que foi feito no Antigo Testamento? Vamos lá, abrir lá o livro de Levítico, capítulo de número 16, a partir do versículo 15. Amém? A igreja abre comigo, por favor. Levítico, amém? 16, capítulo, versículo de número 15. Eu vou ler para adiantar, né, irmãos? Porque o tempo não nos espera. Amém? Aquele relógio ali não me ajuda não. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Irmãos, diz assim: o sacrifício pelo povo. Então aqui vai falar sobre o que é o sacrifício que o povo que fazia pelo povo. Diz assim: depois degolará o bode de oferta pela expiação, que será para o povo, e dará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como se fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa da imundícia dos filhos de Israel, e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem entrará na tenda da congregação, quando ele entrar, a fazer a propiciação do santuário, até que ele saia. Assim fará a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então, irmãos, aqui nós entendemos o que era o que? O sacrifício. Por que esse sacrifício tinha que ser feito, irmão? Porque esse sacrifício ele tinha que ser feito por causa dos pecados dos israelitas. Porque Deus tinha decretado que uma lei, não foi? Os 10 mandamentos ali. Então, irmãos, quando eles quebravam a lei, pecados que não eram de morte, eles tinham que ser pagos como? Com sangue. Através do sangue. O sangue de quê? Do cordeiro, o sangue do bode. Então, irmãos, era o sangue. Ele tinha que matar aquele animal e jogar o sangue sobre o altar para que os pecados dele, do sumo sacerdote, da sua família e de todo o povo fossem o quê? Perdoados. Mas só que acontece, irmãos, que aquele pecado ele era perdoado por pouco tempo. Pois no ano seguinte, o sacerdote teria que entrar novamente ali no santuário, ali para fazer outro sacrifício. Então, irmãos, todo ano o sacerdote ele tinha que entrar naquele local, sempre para fazer o quê? Irmãos, o sacrifício. Então, através do sacrifício, os pecados dos israelitas eram perdoados. Amém? Mas agora, aliança. Por exemplo, irmãos, o que é uma aliança para vocês? O que vocês entendem aqui como uma aliança? Hein? Quem pode me dizer o que é uma aliança? Hein? A igreja entende mais ou menos o que é uma aliança? Hein? Quando fazemos aliança com alguém, nós fazemos o quê? Eu falei? Um concerto, né? Nós fazemos um concerto. Quando você se casa, você usa o quê? Uma aliança, não é? Porque você faz o quê? Um concerto. Você faz uma aliança com outra pessoa. Então, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos uma aliança com Deus. Então, através de Cristo. Então, irmão, Cristo é o nosso sacrifício. E hoje é esse ponto que eu quero entrar. A nova aliança. Porque, irmão, nós estamos debaixo da nova aliança. Não estamos mais debaixo da antiga aliança. Pois aquela aliança era necessário que o quê? Como eu falei aqui, sacrifícios fossem feitos pelos sacerdotes anualmente para que os pecados fossem perdoados. Mas quando Jesus veio na terra e morreu por nós, isso acabou. Esse sacrifício acabou. E eu quero, irmãos, agora entrar aqui. Vamos entender, por exemplo, no Antigo Testamento, essa aliança, porque eles utilizavam o mandamento. Os mandamentos, era por quê? Porque eles tinham que entender que errar, pecar contra Deus, teria o que? Uma gravidade. Isso ocorreria o que? Ocorreria uma pena. Uma pena. Tinha pecado de morte e tinha pecados que não eram de morte, certo? Então, irmãos, esse sacrifício só pagava os pecados que não eram de morte. Porque quando a pessoa matava, isso era um pecado de morte. Automaticamente ela tinha que ser morta pela lei de Moisés. Irmãos, filhos que desobedeciam pais, eles eram entregados na mão dos sacerdotes e eram entregues para serem mortos. Por quê? Pela desobediência. Aleluia. Então, irmãos, tinha um pecado de morte, pecados que não eram de morte. Aleluia. E hoje,
Irmãos, se nós estamos debaixo da graça de Deus, da nova aliança, nós estamos debaixo de quem? Do quê? Do novo concerto, né? Por que Deus teve que fazer esse novo concerto? Porque, irmão, Deus estava farto de tanto sangue, o povo pecava demais. O povo de Israel, Deus dava tudo para eles, mas eles viviam pecando, e todo ano o sacerdote tinha que entrar ali naquele local para fazer o sacrifício. Aleluia! Quantos estão entendendo a mensagem nessa noite? Glória a Deus, pois o necessário é que você entenda nessa noite, amém? Irmãos, e isso acontece como assim também? Quando Deus fazia uma aliança, por exemplo, os israelitas, como eles tinham aliança, né, com Deus, os israelitas eles eram proibidos de fazer aliança com outros povos, certo? Então, os israelitas eram proibidos, por quê? Uma pessoa que desobedeceu a Deus, quebrou a aliança e morreu, foi quem? Quem conhece aqui, foi um deles, foi Sansão. Sansão fez o quê? Irmãos, o povo de Israel era proibido de o quê? De se relacionar com mulheres filisteias, porque só podiam se relacionar com mulheres o quê? Com mulheres israelitas. Irmãos, aí Sansão quebra essa aliança. Ele quebra isso, porque ele era proibido de fazer aquilo. Não era a aliança que Deus tinha? Irmãos, a aliança dele era o quê? Também, não poder cortar o cabelo, não era? Para onde ele tinha a sua força, que o Espírito Santo dava para ele, ele tinha essa aliança, ele tinha esse pacto com Deus. Então ele não poderia cortar o seu cabelo, pois se ele cortasse o cabelo, ele perderia todas as suas forças, e o Espírito Santo do Senhor sairia dele. Então, irmãos, ele não atentou para a sua aliança com Deus. Irmãos, vamos ver o que acontecia com quem quebrava a aliança. Lá em Ezequiel, diz assim, Ezequiel 17:16. Está até aberto aqui na minha Bíblia. Irmãos, diz assim, como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrou. Sim, com ele, no meio da Babilônia, certamente morrerá. Amém? Então, irmãos, quando as pessoas quebravam a aliança com Cristo, era o quê? Elas morriam. Porque Deus, Ele é um Deus. Como é que fala, irmãos? Irmão, quando você, Deus me livre, quando tem um casal, se aquela pessoa quebra aquela aliança, a outra pessoa quer saber dela? Não quer. Por quê, irmãos? Ele quebrou a aliança que ele fez. Ali quando você se casa, você fala na alegria, na doença, não importa qual motivo seja, você tem que estar o quê? Firme com seu esposo, com a sua esposa. Então, irmãos, é isso. Deus, Ele quer que nós estejamos o quê? Firmes com Ele, na nossa aliança com Ele. Amém? Pois senão, morreremos. Hoje, irmãos, nós não morremos assim automaticamente. Quando, por exemplo, se você mentir, se você falar mal do seu irmão, se você chegar a matar alguém, você não vai ser morto automaticamente assim. Mas só que no grande dia, todos serão julgados, todos estarão perante o tribunal do Senhor Jesus, perante o tribunal do Deus vivo, e lá estará Jesus, não é? O nosso advogado, e lá estará também o nosso acusador. Então, irmãos, nós vamos ser julgados todos segundo as nossas obras. E Deus vai olhar não somente as obras, mas o nosso coração. Amém? Pois a palavra do Senhor diz que ela sonda o coração das pessoas. Então, irmãos, Deus atenta para a aliança. Às vezes você deve achar, irmãos, eu vou fazer isso porque porque meu pastor não está vendo. O meu esposo não está vendo, a minha esposa não está vendo. Às vezes os filhos falam, eu vou fazer isso porque o meu pai não está vendo, a minha mãe não está vendo. Mas, irmão, você tem que se alertar que a sua aliança não é com seu pai, não é com seu esposo, não é com a sua mãe. A sua aliança é com Deus. Então, se a sua aliança é com Deus, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que estão a todo momento, o quê? Sondando. Então, irmãos, Deus está a todo momento sondando você. Irmãos, tem aquele Big Brother que o povo assiste lá, está sendo filmado, né? Pois Deus é pior filma mais que o Big Brother, irmão. Deus sonda até o seu coração, a sua mente. Deus sabe, irmãos, o que você vai pensar daqui a pouco, o que você vai fazer na outra semana. Deus sabe, irmãos, pois o tempo dele não é o nosso tempo. Então, irmãos, eu quero alertar vocês que a aliança que vocês têm não é com ninguém, irmãos, nada a
nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso. Como foi dito aqui hoje, a aliança é com quem? Com eu sou. Eu sou o que sou. Então, a sua aliança é com Ele. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero mostrar aqui para vocês sobre a nova aliança. Na palavra do Senhor. Irmãos, abra no livro onde nós lemos hoje, em Hebreus 8. Em Hebreus, mas vamos abrir agora em Hebreus, no capítulo 9. Glória a Deus. Vamos abrir agora em Hebreus, no capítulo 9. Nós vamos ver como é feito essa nova aliança, pois aqui nos explica tudo, irmãos. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela nos explica tudo. Irmão, quando você estiver passando algum problema, quando você estiver passando algo, não vá contar para o seu amiguinho, não vá contar para ninguém. Conte para o Senhor. Busque na palavra que você vai achar a resposta. Amém? Glória a Deus. Então diz assim, o Hebreus capítulo 9, versículo de número 22 até o versículo de número 28. Eu vou ler rapidamente para os irmãos entenderem. E diz assim: em quase todas as coisas, segundo a lei, purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, porém agora comparece por nós perante a face de Deus. Nem também para assim, mesmo se oferecer, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. E diz aqui a seguinte, no versículo 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer, muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E diz assim no versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam, o quê? Para a salvação. Então, irmãos, essa aliança que Deus fez conosco foi para o quê? Para a nossa salvação. Então, irmãos, Deus teve que fazer essa aliança, irmãos. Porque aqui diz, irmãos, que o que está falando o quê? Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Então, aqui está falando do sacrifício que eu falei para vocês, que eram feitos como? Através de animais. Era o que? Sangue. E diz o que? Que não tem como, o que? A remissão. Não tem como haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então era necessário que tivesse um sacrifício maior do que todos aqueles sacrifícios feitos ali pelos sacerdotes. E esse sacrifício, ele já foi feito por mim e por você, na cruz do Calvário, pelo nosso sangue, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor nessa noite, irmão. Pois se não fosse o sacrifício dele, se não fosse ele na cruz, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Irmão, nós não estaríamos aqui, aleluia. Pois a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é o que? É o fato de nós não sermos consumidos, aleluia. Então, irmãos, esse sacrifício, aleluia. Irmãos, e o mais interessante, irmãos, o melhor de tudo, irmãos, que com esse sacrifício, irmãos, nós podemos herdar o quê? Herdar a salvação, irmão. Isso que é maravilhoso, irmão. Você não está fazendo aliança com qualquer um, não. Você não está fazendo aliança com homem nenhum, não, irmão. Muitos fazem aliança até com o inimigo, para ser famosos. Muitos fazem, às vezes, aliança com pessoas, às vezes, corruptas, para ganhar dinheiro. Fazem aliança com pessoas, às vezes, para sempre se beneficiar. Irmão, mas essa aliança, eu tenho certeza e posso afirmar para você que é a melhor aliança que existe. Pois com essa aliança, você pode ter a salvação. Com essa aliança, você pode morar no céu. Com essa aliança, você vai ver o Rei, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o primeiro, o último. Aleluia, Deus, foi maravilhoso. Suriata Cantaraia. Aleluia, Deus. Irmãos, adore o nome do Senhor. Ele está presente nesse lugar. Eu posso sentir. Não é
graça. Glória a Deus. Irmãos, não quebre a aliança, irmãos. Eu venho alertar vocês sobre isso. Não quebre a sua aliança, irmãos, com qualquer coisa. Irmãos, eu vejo cristãos quebrando a aliança, irmãos, por causa jovens, às vezes até moças, ou então pessoas mais velhas, por causa de namoro, por causa de casamento. Pessoas quebrando a sua aliança com Deus, por causa de dinheiro, por causa de querer algo nessa terra, irmãos. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Não que junteis tesouros na terra, onde a traça o que corrói. Não junteis onde o ladrão rouba, mas junteis tesouros no céu. Onde o que? Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Aleluia. Irmão, ajunte tesouros no céu. Aleluia. Pois através da aliança com Deus, você vai ter o que? A salvação. A salvação. Esse é o principal, irmão. Esse é o principal do cristão, irmão. Essa é a nossa esperança que temos em Cristo. Que através da sua aliança, que através da aliança que Jesus Cristo fez por nós com Deus, nós podemos ter a salvação. Aleluia. Irmãos, eu quero alertar vocês, irmãos. Pois aqui, irmãos, nós temos Hebreus mesmo. Hebreus 10. Versículo 37 diz o que, irmãos? Vamos nos alertar, irmãos. Não quebre aliança, porque a Bíblia fala o quê? Porque ainda há um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. E não tardará. Irmãos, hoje em dia é muito difícil nós vemos pregadores falando do arrebatamento, irmãos, alertando sobre a aliança. E por isso que essa campanha é maravilhosa. Essa campanha foi feita para que você possa se alertar sobre a sua aliança com Deus. Irmãos, as pessoas hoje em dia estão pensando apenas em quê? Em bens materiais. Irmãos, ganhar um carro é bom, ganhar uma casa é bom, é maravilhoso, irmão. Mas melhor é morar no céu, é morar no céu. Aleluia! É pra lá que eu vou, e é pra lá que eu quero que você vá também. Aleluia! Irmão, você já pensou também, irmão? Nós temos que alertar sobre isso a todos. A fazer uma aliança com Cristo, irmãos. Porque se nós não fizermos aliança e não alertarmos as pessoas, o que vai acontecer? Irmãos, o seu colega da escola vai ficar, porque ele não tem aliança. Irmãos, a sua mãe vai ficar, o seu pai vai ficar, o seu filho vai ficar. Por quê? Porque eles não têm aliança, infelizmente, irmãos, vai ser assim. Hoje foi cantado vários hinos aqui sobre o quê? Santidade. Irmãos, vamos nos alertar para a santidade. A Bíblia fala lá em Hebreus 12, versículo de número 14. O quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia! Irmãos, vamos alertar sobre isso, irmãos, porque há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia, Deus! Irmãos, vai escutar essa palavra. Irmãos, a minha alma anseia pela vinda do Senhor. A minha alma anseia por Deus cada vez mais. Aleluia, Deus! Sinta Ele aí, irmão! Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! Eu vou deixar você adorar. Um minuto para você adorar o nome do Senhor. Um minuto para você louvar a Ele. Aquele que veio fazer aliança com a humanidade. Aquele que veio fazer aliança com o seu povo. Adore! Adore! Adore Ele nesse lugar! Aleluia! Aleluia! Não olhe, irmão, para o irmão do seu lado. Esqueça que ele existe nesse momento. Pensa agora que só tem você e Deus. Adore Ele! Adore! Aleluia, Deus! Recantarai, churandarai, amarai, churandarai. Aleluia, Deus! Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia, irmão! Aleluia! Aleluia, Deus! Senhor, aleluia, aleluia. Irmãos, agora nesse momento eu só quero alertar isso, alertar isso, irmãos. Aliança, irmãos, não quebre a aliança. Não podemos quebrar a nossa aliança com Ele. Pois nós vimos aqui, irmão, que quem quebrava a aliança com Ele era morto. Nós vamos morrer, irmão, a pior morte de todas. Porque nós todos sabemos que existe o que? 3 mortes. A morte física, a morte espiritual, onde muitos estão mortos ainda dentro das igrejas, estão mortos espiritualmente.
Mas isso, irmão, vamos orar. Porque a palavra do Senhor diz: enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há esperança para o pecador. Há esperança para aquele irmão, seu amigo da escola, seu professor, não importa quem seja. Pois a salvação ela é para todos. Pois a Bíblia diz o quê? Todo aquele que nele crê vai o quê? Ser salvo. Então, aleluia. Irmãos, Deus, Ele quer salvar todos. Ele quer salvar todos, mas Deus, irmão, quer que nós sejamos fiel. Aliança com Ele. Aliança com Ele, irmão. Aleluia. Irmãos, muitas pessoas estão dando por tardia. É como diz lá em Pedro, em 1 Pedro, o quê? 3, diz sobre isso, irmãos. Eu não lembro o versículo aqui, mas lá diz o quê? Que muitos darão a promessa do Senhor por tardia. Muitos vão dar, irmão. Vão perguntar a você: nossa, mas Deus não vai vir. Ele não vai vir mais. Para que eu vou ter aliança com Ele? Para que eu vou fazer aliança com Ele? Sendo que está tudo bem para mim. Sendo que eu tenho meu carro, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha mulher, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, mas o que adianta você ter tudo isso, irmãos? Ir para o inferno com isso. Aleluia. Aleluia, Deus. A Bíblia fala, irmãos, que é melhor você ir para o céu sem a sua perna, sem o seu olho. Mas é o quê? Do que o seu corpo todo queimar no fogo do inferno. Infelizmente, irmão, isso que vai acontecer com muitos. Por quê, irmão? Por quê? Porque muitos hoje também, irmão, a Bíblia fala, como que? A Bíblia fala que as pessoas são libertas pela palavra de Deus. São libertas por ouvir a palavra, não é? Mas é que muitos hoje em dia não pregam a verdade. Não pregam, irmão. Fala que Jesus é bom. Ele é bom demais, irmão. Mas só que Ele não quer que nós quebremos a nossa aliança com Ele. Aleluia. Irmão, Deus, Ele é justo. Ele é justo. Irmão, Ele é justo. Amém? A palavra do Senhor diz que quanto a vida é esperança, né? Irmão, muitos acham, na última hora eu vou fazer reatar minha aliança com Ele. Mas e se houver que você não tenha a sua última hora, o seu último momento? Se acontecer isso, irmão, se você não der essa oportunidade. Temos pessoas que tiveram. O ladrão lá na cruz foi uma. Ele estava morrendo, mas Jesus falou com ele o quê? Porque ele deu, Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele teve essa chance. Irmãos, mas hoje você também está tendo a sua chance, irmão. Você está aqui dentro. Irmão, adore o nome do Senhor. Quantos estão, meu irmão? Aí nos hospitais, estão nas drogas, embaixo das pontes. Irmãos, quantos estão morrendo também em países aí onde não pode adorar ao Senhor? E você tem o seu direito, pois o Brasil é um país livre. Você pode adorar a Deus. Você pode pregar na praça. Você pode pregar no ônibus. Você pode pregar no metrô. Você pode falar para todo mundo, mas não fazemos isso. Irmãos, uma vez eu assisti um filme, irmãos. Um filme evangélico. E nesse filme tinha uma mulher que lá eles morriam por causa de Cristo lá. Lá não podia. Quem fosse para a religião cristã era morto. E essa mulher ela queria servir a Deus. E nisso uma cristã tinha sido pega. E ela estava ali naquele local. E ela pregou para ela. Aí foi e ela falou: eu sou serva de Deus. Aí ela queria servir, né? Mas ela falou bem assim: lá no seu país como é? Meu país é bom, a gente pode servir. Ela estava nos Estados Unidos. A gente pode adorar e nós não temos impedimento. Que legal, mas só que lá as pessoas às vezes não servem a Deus por terem vergonha das pessoas zoarem da sua cara. Ela falou assim, e depois ela falou bem assim a outra: oh meu Deus, se fosse eu, por mim poderiam rir a vida toda. Pois o que? Eu ia servir a Ele. Se fosse isso, só rir. Mas aqui a gente morre. Mas mesmo assim, irmão, ela aceitou Jesus naquele momento. Aleluia. Ela ajudou ela a fugir. Porque ela creu no Senhor. Mesmo que ela o quê? Fosse morta ali depois, ela creu no Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, é isso, irmãos. Não quero a sua aliança por nada. Muitos vão te chamar de quadrado. Irmão, mas é melhor a gente subir quadrado pro céu do que a gente ir redondo. Aleluia! Então é isso, irmão. Adore o nome do Senhor. Glorifica Ele.